Foi. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versos 42 a 46. O título da mensagem neste culto para o seu e para o meu coração é Voltando às Raízes. É verdade que nenhuma planta ela sobrevive sem a sua raiz estabilizada, e cada planta, cada árvore possui a sua característica de profundidade, e quanto mais profundas são as suas raízes, mais forte então ela se torna e mais resistente às adversidades do clima externo, vento, sol, sequidão. Ela então resiste aos embates do clima. E quando nós meditamos neste texto de Atos 2, 42 a seguir, nós encontramos algumas características das pessoas da época, e olhando também para a história da igreja, nós percebemos as mesmas raízes sendo preservadas, e neste presente tempo nós também, como povo cristão, devemos manter essas raízes que citarei há pouco a você, que você então possa refletir nesta característica, nesses itens que vamos mencionar aqui. Quando nós olhamos para as gerações, também nós vemos diferenças de costumes, nós vemos diferenças de gosto, e isso é natural, porque somos pessoas diferentes umas das outras. Mas quando nós olhamos para a história cristã, quando nós olhamos para o cristianismo, não existe possibilidade de nós abandonarmos estas raízes, porque apenas com as características que vamos mencionar aqui é que vamos conseguir perseverar e vencer esta adversidade desta pandemia. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui e já estar fechando. Não será o único sofrimento que passaremos ainda nesta terra, mas haverão outras adversidades, como sempre existiu ao longo do tempo, mas sempre a Igreja de Jesus Cristo, ela permaneceu firme, de pé, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Atos capítulo 2, versos 42 a seguir, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Então este trecho é o trecho de Atos 2, 42 a 46, como viviam os primeiros cristãos naquela época, e nós podemos então separar aqui algumas características. Versos 42 diz que eles perseveravam, existia a dedicação, eles se dedicavam, não desanimaram com a ida de Cristo, ou seja, com a assunção de Cristo.
Ele não estava mais em corpo presente ali, ainda que estivesse com o corpo transformado, mas agora já não estava mais visível entre os discípulos. E eles então não ficaram entristecidos, não pararam, também não ficaram murmurando, porque eles receberam esta missão da proclamação das boas novas. E eles não ficaram incrédulos, mas continuaram confiantes nos ensinos que receberam. No versos 43, nós encontramos: em cada alma havia temor. Este temor não é ter medo de Deus, mas ter o respeito, ter a reverência, ter a educação de poder então compreender que existe alguém acima para prestar adoração, louvor e gratidão. Abrindo parênteses e também já fechando, quantas pessoas que não têm mais este senso de temor, de respeito, de reverência com as coisas sagradas. Salvo o melhor juízo, ao que me parece, existe uma lei que é proibido o excesso de som próximo a hospitais e templos religiosos. Mas esta lei, se nós formos buscar e ao pé da letra, poucos respeitam. Não respeitam os hospitais, não respeitam os templos, não respeitam a fé alheia e muito menos respeitam a Deus. Fechando parênteses. Em cada alma havia temor, pois entendiam que a luta não era contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes nos lugares celestiais. Eu estava vendo alguns vídeos esta semana sobre algumas lições que alguns animais dão a respeito de lealdade. E entre esses animais que eu estava olhando alguns vídeos, eu verifiquei alguns vídeos sobre alguns cachorros. E esses cachorros então deram uma grande lição de lealdade, defendendo, honrando, perseverando e não abandonando o seu dono. E eu me fiz uma pergunta: será que alguns cachorros valem mais do que algumas pessoas? E ao ver estes vídeos eu pude chegar a uma conclusão. Embora estes cachorros, que são exemplificados em muitos vídeos que encontramos pela internet, são seres irracionais, mesmo eles não tendo a capacidade intelectual que nós temos, muitos cachorros são melhores do que muitas pessoas. Muitas pessoas perderam este senso de entendimento de que a vida é finita e que um dia irão prestar conta ao Deus que criou os céus e a terra. Aqui neste versículo 43, eles entendiam que a obra de Deus estava em suas mãos e que agora eles eram corresponsáveis em poder anunciar aquilo que eles receberam. Pois afinal, de graça eles receberam da água da vida, e agora também eles estariam oferecendo e proclamando para aqueles à sua volta. Eles entendiam que a eles foram confiado esta missão da proclamação das boas novas de salvação. No versos 44 diz: os que criam estavam juntos. Note bem que eles perseveravam no exemplo e no modelo de Cristo.
É claro que para aquele momento eles estavam esperando a volta de Jesus para aqueles dias. Isto pode justificar a venda daqueles bens e a entrega aos apóstolos e a divisão entre eles. Mas não aconteceu conforme eles esperavam, e mais adiante então a igreja precisou desenvolver um sistema de arrecadação para que as frentes missionárias e para que a obra de evangelização pudesse prosseguir. Eles também não existiam entre eles acepção de pessoas, e no verdadeiro evangelho nós não temos acepção de pessoas. Jesus Cristo ama a todos de igual maneira, mas Ele condena o pecado. Amamos o pecador, mas condenamos o pecado. Eles eram também sarados. Esses cristãos da época, eles mantinham o fervor da oração, a fé inabalável na certeza de que o Senhor os ouvia, a ponto deles pedirem cada vez mais ousadia para pregarem a palavra de Deus. E quanto mais eles anunciavam e pregavam a palavra do Senhor, mais intervenção divina e testificação sobre a confirmação da obra de Deus em suas mãos era então confirmada. Eles eram sarados e estavam prontos para receber também novas pessoas. No versos 45 nós encontramos que a visão do Mestre, a visão de Cristo prevalecia. E aqui nós abrimos também um outro parênteses. O que importa de verdade é a visão de Cristo, é a palavra de Cristo, é a vontade de Cristo sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Não é a visão de um líder, não é a vontade de um líder religioso que pensa em dominar o povo, em dominar a igreja, e alguns até mesmo de abusar da boa fé das pessoas. O que importa não são a visão destes, mas o que importa é a visão de Cristo contida nas Escrituras Sagradas para salvar o pecador, para garantir a salvação da alma e a justificação pelo sangue de Cristo. Estas pessoas de Atos 2:42 viviam um amor cristão desprendido de coisas terrenas e materiais. E hoje nós vemos uma sociedade tão voltada para as coisas terrenas, uma sociedade presa, uma sociedade que não consegue se desvencilhar para poder então adorar a Deus com mais integridade, com mais assiduidade e com mais responsabilidade. Como nós cantamos aqui há pouco, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas para alguns, eles invertem e estão buscando primeiro o reino aqui na terra, para depois buscar o reino nos céus. Mas cuidado que as Escrituras Sagradas e o desfecho em Apocalipse, por mais resistência que você tenha, as Escrituras se cumprirão. E nós já estamos vendo sinais no céu, na terra, em cumprimento às Escrituras Sagradas. Versos 46. Eles perseveravam em continuar unânimes. Nós, como povo cristão, precisamos aprender isto, a permanecermos unidos. Unidos não só na alegria, realmente enfrentamos desafios. Quanto maior desafio, mais união. Quanto maior o obstáculo, maior a união. E o povo de Cristo
sobre a terra, sobre o nosso globo, permanece unido. Hoje, quando você liga as redes sociais, mesmo com esta pandemia, a proclamação das boas novas está praticamente tomando as redes sociais. Países que são restritivos, também a mensagem do Evangelho, de alguma maneira estão recebendo programações através de satélites, e a palavra de Deus está sendo anunciada. Nós, como cristãos, precisamos aprender cada vez mais estarmos unidos, respeitando as diferenças uns dos outros, respeitando os limites uns dos outros, respeitando os gostos uns dos outros, mas permanecendo unidos. A Igreja de Cristo está unida diante desta pandemia, e a Igreja de Cristo permanecerá e continuará anunciando a palavra de salvação. No templo existia unidade, versos 46. Na casa existia unidade, e aonde existe a unidade, a alegria faz parte, a sinceridade faz parte, a tristeza e a falsidade não encontram lugar aonde existe a unidade. E a presença de Deus fazia parte integrante da vida destes cristãos que lemos aqui. E hoje não é diferente. Como Igreja de Cristo, ainda que com um grupo reduzido no tempo, como estamos aqui com 4 pessoas, mas pelo mundo afora, a Igreja de Cristo continua unida, tendo a sua fé naquele que ressuscitou ao 3º dia, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que nenhum governante e que nenhum partido político poderá impedir as promessas de Jesus Cristo de Nazaré. E por fim, concluindo, versos 47, eles mantendo esta postura, eles mantendo esta perseverança, versos 47 diz ali: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. O que é isso? Intervenção divina. Intervenção divina. E nesta noite, neste culto, ao findar este dia, eu quero dizer para você, e você pai, você mãe, você avó, avô, tio, tia, você pode convir comigo que as gerações de hoje são gerações muito diferentes das gerações de nossos antepassados. Mas também esta geração, e principalmente os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, podem ter as suas raízes profundas para continuar sendo proclamadores das boas novas de salvação. E se você talvez tenha enfrentado muito medo diante desta pandemia, se você tem enfrentado um desgaste psicológico exacerbado nesta pandemia, você precisa aprofundar as suas raízes. Você precisa voltar-se para Jesus Cristo de Nazaré. Você que está distante de Cristo, venha, retorne à casa do Pai. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, você tem esta oportunidade nesta noite. Nós vamos estar adorando ao Senhor com mais um cântico, e ao findar este cântico, eu quero estar orando em favor da sua vida, abençoando você, abençoando a sua família, que você possa refletir nesta mensagem de Atos 2, 42 a 46, e decidir aprofundar as suas raízes em Cristo Jesus, para que você tenha segurança da salvação e da vida eterna
que só Jesus Cristo pode lhe dar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Acompanhando, Senhor, este culto. Deus querido, estas vidas, Pai, que o Senhor conhece, o momento e o estado em que cada uma delas estão vivendo, Pai. Algumas com as raízes superficiais, algumas, ó Pai, até mesmo ressequidas, outras, ó Senhor, afligidas, ó Pai, pelo tempo presente, por esta pandemia, por tantos males, desemprego, angústia, depressão, enfim, Senhor. Pai amado, Tu és a nossa esperança, as nossas raízes estão firmadas em Ti, Pai. Por isso continuamos com nossos olhos, Senhor, fixos em Ti, olhando para Ti, Pai, que és o nosso autor e consumador da fé. Nesta tarde, Senhor, ministra o arrependimento de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça, Pai. E assim como Tu fizeste em Atos 2, Senhor amado, que Tu possas estar ministrando no coração de cada uma das Tuas ovelhinhas, Pai, para que elas possam estar retornando para Ti, meu Deus, confessando a Ti os seus pecados, as suas fraquezas, as suas adversidades, e que através do Teu sangue vertido na cruz do Calvário, o Senhor possa estar justificando aqueles que com fé, Pai, estão se entregando a Ti. Meu Deus, que haja salvação nesta casa, que haja libertação nesta casa, que haja vida, Senhor, e vida em abundância, Pai, sobre esta casa, em o nome de Jesus. Assim nós oramos e abençoamos para a glória
e exaltação de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu quero convidar você, próximo domingo agora, então, às 9h30 da manhã, estaremos prosseguindo com a nossa escola bíblica dominical, a nossa 10ª lição. Estaremos também gravando, aguardando a definição do decreto, do governador no próximo dia 8. E caso prossiga, este decreto, continuaremos com as gravações para que você também possa estar participando. Você, membro da Igreja Batista Independente Oficinas, compartilhe, convide, enfim, esteja partilhando este momento com outros irmãos, membros da igreja e também com algum amigo, vizinho e por aí vai. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com a amada igreja. Amém, amém e amém.